Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Senhoras e senhores, eu vou dar a notícia que se passou, eu já falei disso ontem, mas eu gostaria de dar um comentário aqui sobre essa situação. Também nós vamos falar sobre Geraldo Alckmin, que disse a interlocutores e disse a sindicalistas que vai aceitar, sim, ser vice de Lula. Vou dar os detalhes daqui a pouco. Tem mais algumas outras informações, mas primeiramente vamos a esta do que a capa se refere. A ordem de abordagem que resultou na prisão arbitrária de uma mulher que protestou contra Jair Bolsonaro no município de Resende, no Rio de Janeiro, partiu do próprio ocupante do Palácio do Planalto. Ou seja, o próprio Bolsonaro deu a ordem para a Polícia Rodoviária Federal prender a mulher. De acordo com a coluna Painel da Folha de São Paulo, a informação consta no boletim de ocorrência registrado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal que integravam a escolta. No BO, os policiais afirmaram que Bolsonaro estava na rodovia por volta das 9 da manhã do último domingo, quando a mulher, que estava no banco do passageiro de um carro, o viu acenando para os motoristas e o xingou. Os agentes também afirmaram que a abordagem do veículo foi feita mediante determinação do próprio presidente, após a mulher ter gritado palavras de baixo calão direcionadas a ele, mais especificamente berrou: "Bolsonaro, filho da tu", em atitude de tamanho desrespeito, diz o boletim. A mulher proferiu contra Bolsonaro também um insulto homofóbico, chamando-o de noivinha do Aristides, que foi seu instrutor de judô no Exército. A mulher, então, foi enquadrada nas devidas cominações legais e que os demais ocupantes do veículo foram qualificados. Diante das informações obtidas, foi constatado, em princípio, a ocorrência de injúria com causa de aumento de 1/3 na pena por ter sido cometida contra o presidente da República, destaca o BO. Primeiramente, eu gostaria de falar aqui a respeito dessa prisão arbitrária. O Bolsonaro foi colocado aqui no Twitter duas coisas principais sobre o seu Jair Bolsonaro. A primeira, que é noivinha do Aristides, e a outra, o chiliquento, aquele que dá chilique. E ele mesmo mandou a Polícia Federal prender. Eu estou imaginando o momento em que ele está lá acenando, se exibindo, que ele adora fazer isso. A mulher passa de carro, chama ele de FDP e diz: "Ô noivinha do Aristides". Aí ele se emputece. Ele fica tão puto. Eu imagino isso aqui. Prende essa safada aí. Prende essa filha da puta. Prende essa mulher. Corre atrás dela. Eu quero essa mulher presa aí, essa esquerdista do PT aí. Aí a Polícia Federal, toda com medinho, Rodoviária Federal vai, já que o presidente da República está falando, ele comanda os ministros da Justiça que comandam o chefe da Polícia Federal. Enfim, é aquela ordem direta que foi dada. Aí eu consultei o meu advogado predileto, que vocês sabem quem é, que é o José Fernandes. O José Fernandes respondeu o seguinte para mim sobre o ocorrido. Eu perguntei para ele qualquer pessoa pode ser presa por injúria? O que você achou dessa situação? Aí ele disse: depende, no caso de presidente da República existe mais complicação, mas no caso específico houve abuso de autoridade. Não existe previsão para injúria contra presidente ser mais grave. E no caso era necessário a requisição do ministro da Justiça, que comanda a área de justiça. Aí ele cita artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Se não houve requisição, houve abuso de autoridade pelo presidente Jair Bolsonaro, que é acostumado a fazer essas coisas, é acostumado a abusar do próprio poder. Mas o que eu quero salientar aqui com vocês é o tipo do debate, o tipo da discussão que tomou forma. É aquela coisa: Bolsonaro não respeita ninguém, ele xinga, ofende, bate boca com todo mundo. Ele xinga repórter, manda o outro tomar lá bem longe, ele não tem respeito por ninguém
e acaba que ninguém cria mais respeito por ele. É o presidente mais avacalhado, mais fuleiro que existe no mundo. É aquele que pode bater boca com qualquer um. Ele não se dá respeito e as pessoas acabam não respeitando ele. Ele foi avacalhado na Alemanha, virou piada na França, virou piada, inclusive, em programas de auditório lá nos Estados Unidos. O cara virou piada no G20, virou piada lá em outras reuniões, ou seja, lá em Dubai, virou piada no G20. Ele vira piada aonde vai. Porque ele é um tipo da pessoa que não tem termo, não tem respeito, ele não tem educação, é um mal educado. Ele é um mal educado e é chiliquento. Então ele briga. Aquilo que ele não gosta, ele parte para a briga. Agora, o que eu queria dizer aqui Bolsonaro é tão baixo que ele faz com que esse debate se meça exatamente por baixo. Ele é medido por baixo. Então, tudo aquilo que Bolsonaro representa, parece que está todo mundo entrando numa mesma jogada. Está todo mundo se rebaixando o suficiente para agora ser briga de xingamento. Quem xinga mais? Quem é o maior FDP? Quem é o mais, feio? Quem é o mais buchudo? Quem é o mais gay? Quem é o mais tosco? Quem é o mais gordo? Ou seja, a coisa virou tão feia que as pessoas não estão debatendo a coisa séria. E aí começam a xingar. Só que os xingamentos beiram aquela questão do preconceito. Porque se nós utilizamos da mesma artimanha, do mesmo fake news do Bolsonaro, nós nos tornamos como ele. O Twitter hoje, o Facebook, eu dei uma olhada, tá cheia de foto do Bolsonaro fake. Pega uma foto, que é uma foto de casais homoafetivos, mas do exército americano, que parece muito Renan Bolsonaro, mas não é. Isso é comprovado pelo vários sites que pesquisam e que checam essas informações. Mas mesmo assim as pessoas estão colocando, e aí dizendo, olha, esse aqui é noivinha do Aristides. Mas a que ponto nós chegamos? O Twitter está cheio de noivinha do Aristides. Eu sei que a questão aqui no Bolsonaro é para apurrinhá-lo. E se a mulher queria apurrinhá-lo, porque ele gosta de impor a sua macheza, o seu macho alfa, viado não, aí parece que pega no ponto fraco dele. A gente diversas vezes tem falado que o Bolsonaro deve ter algum problema psicológico, deve ter algum problema disso, porque o camarada, ele, aquelas pessoas que ficam ao redor dele, só falam de anos, só falam de bunda, só falam de coisas relacionadas ao sexo, homoafetivo. Então, é estranho o que eles fazem. Agora, a gente se rebaixar e ter esse tipo de debate que o bolsonarismo... É certo que um bolsonarista, por exemplo, não vai debater no nível intelectual. O bolsonarista ele vai repetir frases, ele vai mandar você ir para Cuba, chamar de você um FDP do comunista, ele vai mandar você ir para a Venezuela. Ele não tem argumentos sólidos para defender o Bolsonaro. Mas o mesmo argumento que eles utilizam é assim, ó, seu fresquinho, seu viadinho, noivinha do fulano de tal. E este mesmo argumento que nós estamos utilizando para atacar Bolsonaro, um argumento que poderia ser considerado homofóbico, já que não é crime um homem gostar de outro homem, ou uma mulher gostar de outra mulher. Mas por que a gente tem que medir isso? Por que a ofensa seria tão grande ao ponto de dizer, olha só, eu sei que, no fundo, o que a gente quer dizer é, Bolsonaro, tu também teve alguma coisa aí, por que tu é tão hipócrita? Aliás, todo mundo comenta, gente, que o filho dele pode ter um caso com o Léo Índio, que é o primo dele, só vivem juntos, etc. Isso já foi comentado nas redes sociais o tempo todo, a gente não adianta tapar o sol com a peneira. Se o Carluxo tem ou não tem um caso, se ele é ou não é gay, é ou não é incubado, se o Bolsonaro teve algum casinho ou não, isso é uma questão pessoal de cada um. E a gente sabe que se houve ou não houve, o que a gente precisa é ter aqui uma discussão mais ampla. Porque a gente está se rebaixando tanto porque o presidente é assim. Ele é tão baixo que está fazendo com que pessoas inteligentes, pessoas que comentam de política, se rebaixem também no nível dele. E é esse o grande perigo. O Brasil está se tornando um país odioso, onde as pessoas não podem discordar uma da outra, um quer bater no outro, um quer xingar o outro, um camarada lá
chutou um cantor do palco, outro se matando por causa de um time de futebol que nem liga para ele. Então, essas coisas malucas acabam gerando certo tipo de preconceito que a gente tem. Que por mais que a gente queira xingar o Bolsonaro, utilizar dos mesmos argumentos que os filhos dele utilizam, que a bolsominiada utiliza, nós estamos caindo numa armadilha, talvez, sem volta. É certo que ele deu chilique, é certo que ele se importa com essas coisas, mas eu pergunto, a que ponto nós devemos nos comparar com Bolsonaro? A que ponto eu devo imitá-lo? A Bíblia diz assim, não tenhas inveja do mal, não tenhas inveja daquele que é baixo, daquele que é corrupto, daquele que é pilantra. Não tenhas inveja dele, não tente imitá-lo. A gente sabe que eles são gente baixa, baixa assim que nem um bunda de minhoca, mas é aquela coisa, se a gente fosse trocar, se comparar com eles, nós vamos perder a nossa essência, nós vamos perder, como diz uma amiga minha, a nossa chiqueza. Nós vamos descer do salto por causa de uma pessoa tão baixa quanto o Bolsonaro e os filhos dele. É preciso que a gente tenha uma ponderação nas nossas críticas. É isso mesmo que vai fazer ele deixar de ser presidente? É isto que resolve a situação? Chamar a pessoa de gorda, chamar ela de viadinho, chamar ela de noivinha? Eu tenho as minhas ressalvas. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que nós devemos, sim, criticar, sabe, fazer, mas descer ao nível de certas pessoas, às vezes, aqui. E vocês sabem das minhas brincadeiras que eu faço. Eu conto piada, eu faço brincadeira aqui, mas eu estou me referindo ao modo geral, como nós estamos nos comportando com isso. A gente não está lidando, a gente nunca esperava ter um maluco no governo. A gente nunca esperava ter um presidente amalucado, abobalhado, que serve para todo mundo como um bobo da corte. Mas nós não resolvemos isso através desse tipo de xingamento. Nós resolvemos isso através do voto, através de combater essas mentiras, esse ódio todo. O Bolsonaro está recebendo, na realidade, a paga do que ele mesmo plantou. Ele plantou este ódio e o ódio pegou em muita gente. Agora está voltando para ele. Aqui se faz, aqui se paga. Agora, gente, olha essa notícia, pessoal. O Geraldo Alckmin conversou com alguns e disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que teve que deixar o PSDB, que deve deixar, já está praticamente fora, sinalizou em conversa com sindicalistas nesta segunda-feira que aceitaria ser vice do ex-presidente Lula na campanha de 2022. Segundo o jornalista Ricardo Galhardo, ele disse, me preparei para ser candidato a governador, mas surgiu esse fato federal, disse Alckmin. Participaram da reunião dirigentes da Força Sindical, Nova Central, UGT e CTB. O Geraldo Alckmin, nós sabemos que era do PSDB, foi governador de São Paulo durante diversas vezes, algumas vezes, e o Geraldo Alckmin mantém aquele senso crítico, mas um senso que as pessoas respeitam. Eu falei aqui da minha opinião. Não dá para ter uma chapa puro sangue, porque isso não angaria votos, não dá segurança ao tal dos empresários que podem, impedir, através de artimanhas, a ascensão do presidente Lula. Eu coloquei aqui o momento onde o Lula fala sobre o Geraldo Alckmin, e eu gostaria de que essa fala do Lula fosse entendida nesse momento sobre a questão política, né? E a gente deve entender que o presidente Lula está fazendo essas mexidas esse tempo todinho para saber direitinho o que fazer. Olha isso. E depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Quando não há ofensa moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto porque todo mundo quer ganhar.
Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas eu quero lhe dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Alckmin. Eu não estou discutindo o vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Bom, a gente ouviu o que o presidente Lula falou de Alckmin, disse que quando não há ofensa pessoal de caráter, as ofensas políticas, partidárias, podem ser deixadas de lado, uma vez que a gente faz isso para uma união maior. A gente está vendo que a movimentação do PL e o PP são grandes. Nós vimos aí a movimentação do PSL e o DEM. E nós estamos vendo a movimentação agora do PSD, PCdoB e PT, que aí estão querendo fazer uma federação grandiosa de partidos para ser a maior representação da Câmara dos Deputados. Então, essa jogada do presidente Lula é muito inteligente e deve ser entendida por nós, progressistas, como uma atitude para que consigamos vencer realmente as eleições. Como dizia Stalin, aliás, Lenin dizia, 2 passos à frente, 1 passo atrás, para conseguirmos realmente vencer a vitória. A gente sabe que a pesquisa Atlas mostrou que o Bolsonaro desceu mais ainda na popularidade, a rejeição dele, do seu governo, soma 65%. A revista, a pesquisa Atlas entrevistou mais de 4.000 pessoas e também comprova isso aí que o Bolsonaro está ali sendo liquidado a cada dia. Agora, no tempo da eleição, nós vamos ter muitas fake news. O Moro e o Dória, de um lado, querendo atacar o Lula. E eu coloco aqui para vocês o vídeo onde mostra, há um tempo, quando perguntado ao Dória se ele tinha traído o Geraldo Alckmin. Então, ele fez mais ou menos como o Bolsonaro fez quando perguntaram da rachadinha. Olha isso. Pessoal, vocês que estão no Japão, um país que eu amo muito, eu tive 3 vezes eleições, minha gente, eleições presidenciais. Lembre disso, em outubro, vote corretamente nas eleições presidenciais do Brasil, em outubro de 2022. Um beijo para vocês. Agora vem a pergunta, governador, a única pergunta, que mandaram lá do Japão, tá? Assim, senhor governador, o senhor traiu o seu padrinho político, Geraldo Alckmin. Quando resolveu... não perguntaram. Desculpa. Não. Mandaram perguntar. Mas a comunidade quer saber, uai. A comunidade não quer saber. Gente, quando a gente foge das perguntas, é porque tem algo a esconder. O Bolsonaro sempre foge. O Dória e o Moro juntos, imagine isso. O Moro e o Dória são traidores do Bolsonaro. Nunca a gente deve esquecer que o Dória votou no Bolsonaro e o apoiou para as eleições. O Moro apoiou e fez de tudo para o Bolsonaro ganhar, prendeu o Lula para o Bolsonaro ganhar e depois foi ser empregado do Bolsonaro capacho e depois o Bolsonaro deu um chute na bunda dele. Aí ele saiu falando mal do seu Jair Bolsonaro. Enfim, gente, nós vamos ter muita coisa. Agora, eu espero que o Geraldo Alckmin realmente seja candidato. Se é esse o plano do presidente Lula, de que o Alckmin seja candidato a vice-governador e o PT ficaria muito mais forte para governo de São Paulo, porque em segundo lugar, segundo todas as pesquisas para governador de São Paulo, está o ex-prefeito Fernando Haddad. Vamos esperar para ver. Hoje à noite tem Critica Brasil às 21h45. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Hasta la vista, baby. Tchau, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Tchau.